entrar. Boa noite, tudo bem? Aqui é o professor Wellington e hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre a questão da sustentabilidade, né? Falando um pouco aqui do desenvolvimento sustentável, tá? E o que seria então essa questão de sustentabilidade, né? Sobre o que exatamente a gente vai falar, professor? Sustentabilidade, na verdade, é um tema que fala assim, que nós temos que cuidar, né, das coisas que nós temos hoje, né, sendo capazes de suprir as nossas necessidades, garantindo que as próximas gerações também tenham, né, os mesmos bens e recursos que nós temos hoje. Na sua essência, na verdade, seria o que seria esse desenvolvimento sustentável? Ele é um processo de mudança, né, no qual assim a exploração dos recursos e seus direcionamentos devem ser investidos de forma que a tecnologia um dia possa suprir. Porque hoje, quando nós falamos de sustentabilidade, sabemos que dentro da natureza nós temos bens renováveis e não renováveis. Nós vamos ver mais adiante o que seria cada um desses tipos de bens, tá? E uma frase que eu acho legal, que linka com o nosso assunto de hoje, é essa frase aqui do Milton Nascimento, né? Que ele diz assim: e há de se cuidar do broto para que a vida nos dê flor e fruto. Né? Então, se eu cuidar de tudo que eu tenho hoje, né, e cuidando certinho da questão aí da sustentabilidade, dos bens, respeitando o seu tempo de reprodução novamente aí no meio ambiente, com certeza as próximas gerações vão poder também usufruir. Eu trago aqui agora a minha assistente e ela vai contribuir um pouco aí para a gente sobre essa questão aí da sustentabilidade. Sustentabilidade. Palavra comprida, com um significado mais amplo ainda, que carrega 4 conceitos ao mesmo tempo: ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo, culturalmente diverso. Parece complicado, né? Mas as atitudes por trás delas são bem mais simples. Para resumir, sustentabilidade é o equilíbrio entre o que a gente precisa da natureza e o que a gente oferece em troca. É economizar recursos e utilizar melhor o que a gente consome. Água e energia, por exemplo. É reciclar. É diminuir resíduos e poluentes. É pensar para onde vai tudo o que a gente produz e descarta. E de onde vem tudo o que a gente usa. Na verdade, sustentabilidade é tratar o meio ambiente com o respeito que ele merece, retribuindo tudo o que ele sempre inspirou. A essência da inovação, a fonte dos resultados, a origem dos movimentos. Então, pessoal, a gente reforçou mais um pouco aí o que seria sustentabilidade. E quando a gente fala sustentabilidade, a palavra vem de sustento, né? Por exemplo, empresas que trabalham com esse tipo de projeto, empresas sustentáveis, são empresas que a gente, na verdade, deve ter como, assim, prioridade para comprar produtos, né? Então, isso seria a questão da sustentabilidade. E como a gente sabe, né, tudo que a gente fala tem as suas consequências. E quais são os problemas que a sustentabilidade vem enfrentando hoje em dia? Os grandes problemas, os grandes gargalos maiores são essa questão aí do aquecimento global, escassez de água e os poluentes, né? Sabemos que hoje temos muitos veículos transitando por aí, aumentando essa questão aí, por exemplo, da camada de ozônio. E isso contribui muito aí contra a sustentabilidade, né? Esse próximo slide, ele só sustenta, na verdade, o que a gente vem falando, né? Que sustentabilidade é suprir as necessidades da geração presente sem afetar a habilidade das gerações futuras de suprirem as suas, né? Ou seja, resumindo, é o que a gente vem falando. Sustentabilidade é garantir que as próximas gerações, seus filhos, seus netos tenham todos os recursos que nós temos hoje disponíveis na natureza, certo? E como fazer isso, né? Essa balança aqui, o que ela mostra pra gente? Que há um certo desequilíbrio no planeta, né? A gente vê que as cidades estão pesando cada vez mais, deixando aqui a parte das florestas cada vez menor, né? E o que a gente precisa fazer? A gente precisa pôr um equilíbrio nisso, né? Manter isso plano, certo? Essa balancinha precisa ficar equilibrada para que a gente pelo menos consiga manter o que a gente já tem hoje sem afetar ainda, né, sem perder mais recursos
aí dentro desse processo, né? Segundo o pessoal, Fernando de Almeida, desculpa, segundo Fernando de Almeida, tá? O que ele fala pra gente aqui? Que é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades de geração atual sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É um modelo de desenvolvimento que contempla de forma integrada, né, articulada as dimensões econômicas, social e ambiental. Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, existem várias outras questões envolvidas, como por exemplo a questão social, né, a questão econômica de todo o nosso planeta. Né? O desenvolvimento sustentável ele é composto aí por três grandes bases, três grandes tripés. E quais são? Né? Nós temos aqui a equidade social, prudência ecológica e eficiência econômica. Né? E o que quer dizer? Qual que é o sentido de cada tripé desse, de cada base, professor? Vamos lá? Equidade social. Equidade social, na verdade, seria aquela parte de que os direitos iguais para todos. Seria uma sociedade mais justa, né? Onde todos pudessem usufruir dos mesmos recursos. Quando falamos aqui da prudência ecológica, a gente fala, por exemplo, que qualquer atividade humana ou tudo que a gente faz vai ter consequência. Por exemplo, a gente pode pegar aí no começo de 2019, aquela tragédia em Brumadinho. Se ela tivesse sido monitorada, a gente poderia evitar aquele desastre ambiental, por exemplo. Né? Isso seria, então, a prudência, quando a gente fala de prudência ecológica. Em último caso aqui nós temos a eficiência econômica, né? E no que ela se relaciona? De maneira mais equilibrada, seria usar os insumos necessários, né? A gente usar, na verdade, só o que a gente precisa, né? Não usando em abundância somente o necessário para que no futuro, as pessoas também possam ter os mesmos recursos aí, né? A questão do sustentabilidade, pessoal, ela tem três grandes desafios aí, né? O primeiro seria garantir disponibilidade de recursos naturais. O segundo, não ultrapassar limites da biosfera. E o terceiro seria a questão aí reduzir a pobreza no mundo. Tá? Linkado aí, pessoal, ao grande o desafio aí da sustentabilidade, que seria garantir a disponibilidade de recursos naturais. Quando eu falo de recursos naturais, eu estou falando daqueles recursos que ele se recompõe dentro da natureza, né? Segundo aqui Silva, ele é um autor para reforçar o que a gente está falando, ele diz assim, que um recurso que é extraído mais rápido do que é reabastecido por seus processos naturais é um recurso não renovável. Lembra que eu falei para vocês de coisas, né, de recursos que se renovam e não renovam na natureza? Então nós temos o não renovável e o renovável. E o que seria então renovável? É um recurso que é reposto tão rápido quanto é extraído e certamente é um recurso renovável. É aquele recursos que nós extraímos da natureza e ele recompõe de uma forma rápida, certo? Temos que lembrar, pessoal, que grandes recursos que nós temos hoje, eles são finitos, então ele tem fim. Né? Então nós temos que ter muito cuidado com esses tipos de recursos e como que a gente pode garantir que a gente tem esse mesmo benefício desse recurso futuramente, através daquela parte que eu falei. Temos que desenvolver tecnologias que supram essas necessidades. Vamos lá então entender um pouco mais a questão dos recursos naturais e não naturais. Recursos naturais renováveis, né? São aqueles que não se alteram com o uso. Por exemplo, energia direta solar, ventos e marés. Eu posso usar que eles não vão se alterar. E tem esses itens aqui, esses recursos, que também se alteram com o uso. Por exemplo, ar, água, a biodiversidade, né? A gente vai falar um pouco sobre ela daqui a pouco, entre outros recursos. Esses são os recursos naturais renováveis. E também temos os que não se renovam, como por exemplo aqui, se a gente usar ele demais, ele vai acabar logo. Petróleo, carvão mineral, areia, argila, também entre outros.
esses recursos aqui nós temos que ter atenção, né, e desenvolver tecnologias que possam suprir a necessidade deles no futuro. Então aqui, só para a gente reforçar, sustentabilidade de recursos naturais, renováveis. O que a gente tem que fazer com os recursos renováveis? Né? Temos aqui, respeitar a sua velocidade de renovação. Né? Por mais que ele seja renovável, se nós extrairmos de forma usar mais do que precisamos, ele também não vai ser capaz de se renovar e vai vir a acabar. E os não renováveis é aquele que nós temos que, né, adquirir algum tipo de tecnologia que possa vir substituir a sua necessidade aí. Pessoal, biodiversidade. O que seria essa palavra grande aí? Biodiversidade. Como o próprio final dela fala em diversidade. Hoje sabemos que na natureza nós temos milhares aí de animais, plantas, né? E a biodiversidade é isso, né? Seria um conceito onde vários organismos vivos, assim, digamos assim, de todas as origens, que incluem ecossistemas terrestres, marinhos, entre outros ecossistemas aquáticos também, né? É muito complexo de falar nessa questão aí de biodiversidade, mas resumindo, seria então isso daí, né? Ele quer dizer que todas as espécies, uma depende da outra, né? Por exemplo, o ser humano depende de quê para sobreviver? Uma planta depende do que para sobreviver? Se ela depende, por exemplo, da planta, a planta X e Y, a Y depende da X para sobreviver, e a planta X não for, por exemplo, extinta, eu posso também extinguir a planta Y. É mais ou menos esse o conceito da biodiversidade. Vou trazer também mais aqui um áudio do meu assistente para vocês focarem um pouquinho mais nessa questão aqui e a gente entender melhor. Você sabe o que é biodiversidade? Então escute. É a complexa rede de animais, plantas e todos os outros seres vivos que habitam este planeta. Um dos elementos vitais da biodiversidade não é somente o número de espécies, mas a diversidade genética entre as espécies. Por isso é importante preservar todas as formas de vida. Atualmente são conhecidos cerca de 1.750.000 espécies de seres vivos. Mas calcula-se que isso representa apenas 1% de todos os seres que já viveram nesse planeta e agora estão extintos. Foi um longo caminho para chegar onde estamos. Pense nisso. Então, galera, reforçou um pouco mais aí a questão pra gente do que é a biodiversidade, né? Diz que, então, uma espécie depende da outra. E quais são os fatores aí que afetam essa questão da biodiversidade, né? Podemos falar aqui das queimadas, né? Das grandes secas também que temos. E uma questão que está ao nosso alcance, que a gente observa muito, é que nós estamos invadindo o espaço dos animais. Quando a gente faz isso, invade esse espaço, a gente está exprimindo, né, diminuindo o espaço dele. Com isso, com certeza, a biodiversidade vai ser afetada, certo? E para a gente... Outro fator também, desculpa, né, que a gente tem que levar em consideração é a questão aí das caças ilegais, que as pessoas vêm caçando os animais, criando em cativeiro, e isso vem ocasionando, às vezes, a extinção aí de determinadas espécies, né? Então, pessoal, biodiversidade, resumindo, é aquilo, né? Vocês devem lembrar, né, quando a gente fala da supply, por exemplo, em outras aulas anteriores aí da questão da cadeia de suprimentos. Seria que, digamos, a cadeia de suprimento da vida humana, da vida em si do planeta, a biodiversidade, onde uma espécie depende da outra e, por exemplo, se falta uma espécie, uma outra pode morrer e a outra pode ser extinta, e por aí vai. Essa seria, então, a biodiversidade, certo? E, bom, resumindo, como de costume, né, pessoal? Ao final de cada aula a gente tem atividade para a gente resolver, para a gente ir fixando aí sobre os assuntos, tá? Estou à disposição aqui, qualquer coisa é só chamar. Boa noite e até mais.